Olá, boa tarde, 5 horas, e a gente começa com os destaques do Legislativo. Foi publicado hoje no Diário Oficial a lei que determina a criação de uma base de dados com os casos de cânceres em Campinas. A proposta foi aprovada em dezembro aqui na Câmara. Agora é lei. Os casos de câncer contabilizados em Campinas vão fazer parte de um cadastro de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. A lei, de autoria da Prefeitura, foi discutida e aprovada pela Câmara em 2016, sancionada pelo prefeito Jonas Donizete e publicada no Diário Oficial do município. A partir de agora, todas as instituições de saúde de Campinas, públicas ou privadas, que atendem pacientes com câncer, tanto para diagnóstico como para tratamento, devem informar os casos para o DEVISA, Departamento de Vigilância em Saúde. Estimativas do DEVISA mostram que entre 3.000 e 3.500 novos casos da doença são registrados todo ano na cidade. A medida visa obter informações mais detalhadas sobre os vários tipos de câncer e estabelecer políticas de enfrentamento. Para o vereador Gilberto Vermelho, que na época da discussão do projeto na Câmara ocupava a presidência da Comissão de Saúde, Campinas tem se preparado para essa missão. Nós estamos com um grande hospital sendo construído, o Hospital do Câncer do Barretos, perto do Hospital Mário Gatti, onde nós vamos ter a possibilidade, da prevenção, do diagnóstico precoce da doença do câncer. E para tudo isso há necessidade que nós tenhamos, uma quantidade de pessoas que estão sendo tratadas. O ex-vereador André von Zuben, que em 2016 era o líder de governo na Câmara, fala sobre a lei. Com base nessas informações, pesquisas poderão ser elaboradas de forma mais eficiente, porque vão ter condições das informações corretas da situação do câncer na nossa cidade e, para isso, aplicar métodos e disposições mais eficientes e que ajudem a resolver o problema. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o câncer de maior incidência na mulher é o de mama, seguido do câncer de colo de útero. Já no homem, o câncer de próstata e o de pulmão lideram o topo da lista. E um projeto de lei complementar que altera o número de bairros com potencial construtivo, aprovado na Câmara no fim do ano passado também, saiu no Diário Oficial desta segunda-feira. A emenda proposta pelo Executivo amplia o número de bairros que podem usar o potencial construtivo em benefício dos imóveis tombados do local. O objetivo é levantar verba para a manutenção desses imóveis. Só para explicar para a população que nos assiste, o que seria isso? Vamos supor que você tem um imóvel tombado e que você precisa preservar esse imóvel, precisa manter ele porque ele é um bem cultural da nossa cidade. E com essa possibilidade dele vender o potencial construtivo, ele vai poder usar esse recurso para a manutenção desse imóvel. E como que isso acontece? O imóvel às vezes está numa área que permite, um exemplo, construir um prédio de 10 andares. Ele não vai poder construir porque aquele imóvel está tombado. Mas ele pode, com o potencial construtivo, essa diferença de andares que ele não vai poder construir, ele vende isso através desse documento do potencial construtivo. E aí quem comprar naquela região pode usar aquele potencial para fazer um prédio, no caso aí do exemplo de 10 andares. Então essa é uma forma de você não prejudicar aquele imóvel e, mais do que isso, garantir recursos para que ele possa ser preservado e mantido como um patrimônio, que esse é o objetivo do tombamento. E um recado para quem mora na Vila Industrial: nesta terça-feira a Sanasa vai efetuar reparos na rede. Por isso, os moradores vão ficar sem abastecimento das 8 da manhã até as 5 da tarde. E agora vamos para a educação. Neste fim de semana aqui em Campinas, os estudantes se preparam para a prova da segunda fase da Unicamp. É importante estar atento para as datas e os locais de prova. As provas da segunda fase da Unicamp acontecem nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. Os locais de prova da segunda fase estão disponíveis para consulta no site da Comissão Permanente para Vestibulares. Mais de 15 mil candidatos foram aprovados e participam dessa etapa. A orientação é que os vestibulandos cheguem aos locais de prova por volta do meio-dia. Os portões vão estar abertos entre o meio-dia e meia e 1 da tarde. O coordenador executivo da Conveste falou sobre a correção das provas. Nós temos para cada questão 2 corretores. Então, desses 2 corretores, é feita a correção às cegas, o computador cruza. Se a diferença de notas entre um corretor e outro
for um número 2 ou maior do que 2, volta para um terceiro corretor. E aí é feita a correção a terceira correção é feita. Se o número de diferença ou de discrepância é menor do que 2, é feita a média. E hoje é o último dia para o pagamento integral com desconto do IPVA com placas com o final 1. O desconto é de 3% e também existe a opção de parcelar em 3 vezes. Mais informações no site ipva.fazenda.sp.gov.br. E atenção comerciante que neste ano a data para o pagamento da primeira parcela do IPTU mudou, veja. Os comerciantes de Campinas devem ficar atentos com a antecipação do vencimento do IPTU. As taxas serão cobradas em janeiro, ao contrário dos anos anteriores que venciam em fevereiro. A data limite para imóveis comerciais é 27 de janeiro. Para os residenciais, permanece o 14 de fevereiro. Quem pagar em dia tem desconto de 3% e quem quiser optar pela cota única tem mais 5% de desconto, totalizando 8%. Caso haja alguma dúvida em relação a valores, a Prefeitura disponibiliza serviços de atendimento específicos no portal da administração, no Porta Aberta e no telefone 3755-6000. E chegou a hora de falar de esportes. Boa tarde, Gabriel Castro. Superliga Masculina de Vôlei, o Brasil Quirim começou já com vitória. É isso. Boa tarde mais uma vez, Gabi, a você que nos acompanha. O Brasil Quirim Campinas começou 2017 com o pé direito. Recebeu no sábado, no lotado ginásio do Taquaral, a equipe do Juiz de Fora e venceu por 3-1. Vamos ver como é que foi a partida. O Brasil Quirim começou a partida ditando o ritmo. Neste ponto incrível em que o levantador Rodriguinho salvou a bola com o pé, Rivaldo acabou fazendo ponto para a equipe de Campinas, que fechou o primeiro set em 25-22. No segundo set, a equipe de Campinas continuou melhor. Abriu logo no início do set uma boa vantagem e aí foi só fechar em 25-18. No terceiro set, Campinas perdeu um pouco a concentração e viu o Juiz de Fora fechar em 25-15. No quarto set, tudo voltou ao normal. Rivaldo e Maurício Souza cravaram todas as bolas e o Brasil Quirim fechou a partida em 25-19, 3-1. Festa no lotado ginásio do Taquaral. O líbero Thiago Brandel levou o troféu Viva Vôlei de melhor jogador em quadra. Ótima vitória dos nossos meninos do vôlei, né, Gabriel? Mas como que fica aí a colocação do Brasil Quirim? O Brasil Quirim agora está na 4ª colocação com 9 vitórias e apenas 3 derrotas. Próxima partida é no sábado, dia 14, às 8 horas da noite, fora de casa, diante do Caramuru Vôlei, equipe lá da cidade de Castro, no Paraná, aliás, uma cidade maravilhosa do sul do país. Bom, começar 2017 com o pé direito é muito bom, mas quem não começou com o pé direito foram as meninas do Renata Country lá de Valinhos. Não deu mais uma vez, não? Para variar um pouquinho, né? Não foi dessa vez. O Renata Valinhos Country foi até a cidade de Uberlândia e acabou perdendo para a equipe do Praia Clube por 3-0. Um duelo bastante complicado, né? O Praia Clube estava na 4ª colocação, a equipe de Valinhos está em última, então a água ela já está para cima do pescoço. Reabilitação agora, como é que fica? Sexta-feira dessa semana, no ginásio de Valinhos, dia 13, às 7h30 da noite, recebe a equipe do Rexona Rio de Janeiro, que é o líder da competição, conta com muitas atletas da seleção brasileira, vem com 10 vitórias, apenas uma derrota, equipe que é treinada pelo Bernardinho. Então, para os torcedores, é uma grande oportunidade para ver uma equipe de alto nível aqui na região, que está recheada de atletas da seleção brasileira, como a Fabi, como a Oposta Monique. Bom, vamos seguir acreditando no Valinhos, né? Vai que consegue uma vitória, pelo menos aí na Superliga. A gente continua acreditando. Bom, vamos falar agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes de Campinas, 2 estão classificadas e uma já fora. Vamos lá então para a gente poder atualizar. A Ponte Preta venceu na última rodada da primeira fase o Atlético da Bahia por 7-0. Sim, Ponte Preta 7, Atlético da Bahia 0, ficou com a primeira posição do grupo 5. Encara hoje, não tem descanso não, segunda fase já nessa segunda-feira. Daqui a pouco, em 6h45 da tarde, enfrenta a equipe do Penapolense.
Quem perder já está eliminado, quem vencer já avança para a terceira fase da Copinha. Então, Ponte classificada e joga daqui mais ou menos 1 hora. Red Bull Brasil também conseguiu a vaga à próxima fase. Venceu por 5-1 a equipe do Vitória da Conquista da Bahia e ficou na segunda colocação do Grupo 11, atrás do Paulista de Jundiaí. Então, Red Bull Brasil joga amanhã às 4 horas da tarde contra o Vitória da Bahia. É um duelo um pouco mais complicado do que o da Ponte. Bons resultados para a Ponte e Red Bull. Agora, Guarani está eliminado, não tem mais chance. A gente falou desde a semana passada aqui, desde a sexta-feira, da falta de planejamento do elenco bugrino, demitiu o treinador, o Renato Morungaba, no meio da competição, uma bagunça total, e a consequência é a eliminação. Até venceu o 15 de Piracicaba na última rodada por 2-1, mas não foi suficiente. O Ituano e o Santa Cruz se classificaram neste grupo 16. Só para atualizar o torcedor bugrino sobre o elenco profissional, o volante Auremir, que foi bem na temporada passada, conquistou o acesso para a Série B, renovou e vai permanecer no Brinco. Nesta semana deve vir um pacotão de reforços e nós vamos atualizar assim que tudo for concretizado. É bom que venham esses reforços, mas tem muita coisa para ser arrumada no Bugre, né? Em março, inclusive, tem eleição presidencial. O ano de 2017 promete fortes emoções, infelizmente, para os torcedores do Guarani. Sim. Bom, agora vamos falar sobre o elenco profissional da Ponte Preta, que se apresentou hoje novamente. Exatamente. Neste momento, o elenco profissional da Macaca está fazendo exames médicos, uma avaliação clínica, ver quem está acima do peso, quem se cuidou nas férias. São poucas as caras novas, apenas 4 contratações até agora. O zagueiro Marlon, que veio do Atlético Goianiense, faz exames médicos. O meio-campista Jadson, que vem do Santa Cruz. E os atacantes Ramon, ex-Brasil de Pelotas, e o Eric Salles, do Bragantino. O atacante Lins, que foi rebaixado com o Figueirense, já disputou o Campeonato Brasileiro pela Macaca, está negociando e muito próximo da Ponte. Agora tem uma pergunta muito importante para você que o torcedor ponte-pretano quer saber, né? Diga. Como é que fica a situação do William Potker no campeonato? Foi artilheiro no Campeonato Brasileiro, Sim. Ele vai continuar na Ponte Preta ou vai embora? Ontem o atacante da Macaca postou uma foto nas redes sociais: estamos em São Paulo para resolver a minha vida. O que se sabe é que o Corinthians ofereceu 7 milhões de reais por 50% dos direitos do atleta e os outros 50 continuariam com a Macaca, que ganharia em uma futura venda do atleta. Neste momento, o presidente da Ponte, o Vanderlei Pereira, deu uma declaração dizendo: William Potker fica na Ponte Preta até o final do Campeonato Paulista. Então, o que está dando para entender? Existe uma negociação com o Corinthians, mas a Ponte, no primeiro momento, negou essa proposta do Corinthians. Então, William Potker tem contrato com a Ponte até 2019, mas, nas palavras do presidente, ele fica até o final do Campeonato Paulista. Então, deu a entender que para o Campeonato Brasileiro, talvez o William Potker não dispute com a camisa da Macaca, mas a boa notícia é: Potker fica na Ponte e disputa o Campeonato Paulista. Agora a gente está falando de contratação, né? A Ponte está contratando o atacante Mikael, do Fluminense, mas houve um acidente no meio do caminho. O Maicon é um acidente inusitado e grave. Ele sofreu um acidente nesta madrugada em Rio Preto, interior de São Paulo. O carro em que ele estava colidiu com uma vaca na estrada. Ele está hospitalizado, mas sem gravidade, está em observação. Ele está na UTI, mas não corre nenhum tipo de risco. Ele tem 23 anos, pertence ao Fluminense, mas já foi emprestado ao Criciúma, Estoril de Portugal, e fez o último Campeonato Brasileiro pelo América Mineiro, lanterna da competição. Em 2013, ele foi pego no antidoping por uso de cocaína, chegou a anunciar que não queria mais jogar futebol, mas depois voltou atrás. Menino jovem, apenas 23 anos, acertando mesmo com a Ponte Preta que seja um recomeço para o ser humano e depois para o jogador Michael. Então a gente deseja boa recuperação, corrigindo para o Michael. E para finalizar, gente, vamos para a previsão do tempo para amanhã. Nesta terça-feira o dia vai começar com sol e bastante calor já logo cedo, como a gente tem visto aí ao longo dos dias, né? A nebulosidade aumenta e no fim da tarde a chuva aparece em alguns locais de Campinas e pode ser de grande intensidade, então fico alerta principalmente para o fim da tarde. A mínima é de 21 graus e a máxima é de 31 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. A gente volta amanhã, então, 12:30 ao vivo. Até lá!